Fala moçada, hoje nós estamos aqui para falar de cartas do empregador no Express Entry. Ou as cartas de comprovação de trabalho. Exato, que é uma parte imprescindível do Express Entry, que você precisa pegar cartas dos seus empregadores comprovando que você trabalhou, que você exerceu determinadas funções, né? Durante X anos, durante o tempo que você trabalhou nessas empresas, não é verdade? É verdade, a gente tem muita coisa pra falar sobre isso, vocês vivem mandando dúvida lá no nosso Instagram, e inclusive se você não segue a gente lá, já dá aquela seguida aqui. Dá aquele follow. E tem um monte de coisa, assim, detalhezinhos que a gente tava até relendo o texto que a gente não acrescentou, né? E a gente vai falando aqui pra dar acrescentando ao texto que a gente já tem no blog. Também. A gente tem um texto lá no blog sobre isso, super completo, tem muitas informações. E vai ficar aqui também embaixo na descrição pra vocês acrescentarem a esse vídeo. A gente também não vai falar tudo do texto e a gente vai acrescentar coisas novas aqui nesse vídeo, Exatamente. Um complemento. Então, antes de começar efetivamente a falar sobre as cartas de comprovação e tal, vamos explicar alguns conceitos e principalmente o famoso NOC, né? O que desgraceira é o tal do NOC? Posso dar um parênteses antes de você explicar o NOC? Fala, dê um parênteses. O pessoal sempre pergunta assim, Giovana, mas é só uma carta? Eu não preciso da minha carteira de trabalho e xerox de tradução e dos meus prolabores. De vez em quando eu recebo pergunta do prolabore. O que é um prolabore? É o negócio do pagamento. O comprovante que a empresa pagou. Ah, olerite. Olerite, prolabore. De vez em quando alguém pergunta, eu não preciso do meu prolabore, do meu olerite? E eu fico, antes eu não sabia nem essas palavras, gente. Aí... Também não. Aí a pessoa quer saber se não precisa da carteira de trabalho. Gente, não existe nada disso pro governo canadense. Eles nem sabem o que é carteira de trabalho. Carteira de trabalho não vale de nada. Nem no Brasil, nem aqui. Enfim. Tudo bem, não vamos entrar nesse mérito, mas o importante é que você não precisa se apegar, e o que a gente tá falando aqui da carta de comprovação de trabalho é a comprovação que você precisa ter pra comprovar que você tem experiência naquela área que você tá alegando, que se chama a área do seu NOC. Exato. Aí agora podemos entrar no NOC. Entra o NOC. O que é o NOC? NOC, né, N-O-C, é uma sigla pra National Occupational Classification. Isso. Que é uma lista das profissões que o governo canadense precisa. Ou está interessado em ter mais profissionais aqui. Basicamente, o governo canadense tem essa lista em que eles dizem, eu preciso de programadores, eu preciso de chefes de cozinha, eu preciso de... professores de inglês, eu professores preciso de faculdade. Preciso de profissionais de hotelaria, eu preciso de enfermeiros. Então ele faz essa lista dizendo de coisas profissões que imigrantes podem complementar ao Canadá, né? É baseado nessa lista que, basicamente, assim, esse é um critério decisivo, inclusive, para o Express Entry. O que você trabalha tem que estar nessa lista, e essa lista é sempre atualizada pelo governo canadense. Mas olha só, você falou de atualizado, quero já dar um alerta. Para quem já viu como é que é a imigração na Austrália, que só realmente é atualizado, tipo, todo ano, a cada 6 meses, não sei o que era. Na Austrália? Você não lembra que a gente viu isso? Que a lista atualizava? Lembra até quando a gente fez aquela consultoria que não deu em nada? Atualiza, a lista na Austrália atualiza muito rápido. Aqui, gente, eles não ficam assim, a sua profissão tava na lista, agora não tá mais. Não existe isso, tá? A lista é meio que fixa. É meio que... É meio difícil de você pensar assim, eles não vão mais precisar de professor de inglês mês que vem. Tipo, não, isso não vai acontecer, a lista não é meio precisa que se preocupar, fixa, entendeu? Então, assim, mas é um pré-requisito que aquilo com que você trabalha esteja nessa lista, tá? E a pergunta que a gente mais recebe é, mas, o casal nerd, eu sou formado em whatever, mas eu trabalho com forever. Vamos dar um exemplo assim, eu sou formado em advocacia e hoje eu trabalho com administração. Eu posso aplicar, eu já trabalho com administração há 10 anos. Eu posso aplicar com essa coisa da administração? Eu sei que tem o NOC lá de administração, mas não tem que ser na mesma área que eu me formei? Essa é a dúvida, normalmente. Não, você não tem que trabalhar na mesma área que você se formou. É uma coisa que é super real, porque quase ninguém trabalha na mesma área que se formou. Se formar é inútil na nossa sociedade atual. Vamos acabar com a academia, aquela instituição de merda. Então, mas não foi inútil porque eu trouxe gente pro Canadá, tá? Só serve pra isso.
Mas beleza, assim, a questão é que você não precisa trabalhar na área que você se formou, os seus pontos educacionais vão contar da sua formação whatever, qualquer que você tenha, e os seus pontos de trabalho vão contar da área de trabalho. Exemplo, Vitor. Conte seu exemplo, Vitor. Eu sou formado em música e eu sou garoto de programa. Ai, não fala assim, que as pessoas vão achar que você é realmente garoto de programa. Eu sou programador, gente. Então, aí explica melhor. É porque eu fico o dia inteiro e a noite inteira fazendo programa. Então, olha só, gente. Ele formou em música, ele fez um bacharel em música, 4 anos, a faculdade dele de 4 anos é em música. Aí depois você fez um tecnólogo em jogos digitais. Sim. Que não é uma graduação de 4 anos. Então não contava tanto ponto quanto a graduação de 4 anos. Contou como um diploma de 2 anos. Um diploma de 2 anos. E aí, não fez, inclusive, a menor diferença se ele só tivesse, por exemplo, a graduação de 4 anos de música. Sim. O que importava é que ele tivesse as cartas de comprovação de empregadores que ele trabalhava na área de programação. Mas a gente tem que... A gente tem que entrar num outro detalhe. Num outro detalhe. Tem um outro detalhe sobre isso agora. Vamos lá. Vamos explicar primeiro, rapidinho, se a pessoa caiu nesse vídeo do nada. E aí ela não tá entendendo direito. Gente, tem um processo de imigração que chama Express Entry, que você imigra pro Canadá. A gente tem vários vídeos que a gente explica sobre ele. Vamos deixar aqui num card aqui em cima algum vídeo pra você começar, se você quiser se inteirar melhor. E aí, no Express Entry, se você é casado, tem duas coisas. O aplicante principal e o aplicante secundário. E no nosso caso, eu fui aplicante principal. Então, sim, a minha parte contava mais pontos do que a parte do Vitor. Mas ele também conseguia, né, comprovando a educação dele, etc, tá me dando pontos. Só que a gente não prestou muita atenção que a parte de comprovação de trabalho é completamente irrelevante a do aplicante secundário. Exatamente. Tipo assim, não acrescentava ponto nenhum E não fazia a menor diferença. Se eu não mandasse carta de trabalho e dissesse que eu não trabalhava, não fazia a menor diferença. Inclusive, pra gente, só causou transtorno. Porque por causa da sua carta de trabalho, do trabalho remoto, a gente teve que enviar documentos adicionais, entendeu? Então, se não conta ponto, se não precisa provar, se não faz a menor diferença, você não precisa ter as cartas de trabalho do aplicante secundário. Só precisava da minha. Só que a gente cometeu esse engano aí. A gente fez a correria de correr atrás de conseguir as cartas do empregador. E a gente vai falar de como a gente pediu, como foram os modelos e tudo mais. A gente fez essa correria de conseguir cartas dos meus empregadores. Eu tinha passado por vários empregadores, então tive que entrar em contato com um monte de gente, pedir a carta, assinada, Foram 3 empregos Foram 3 empregos que eu peguei. No fim das contas, quando a gente pediu o DCMS Notes, que são as anotações que o antigo CIC, né, o IRCC, faz sobre o seu processo. Aí você pode pedir as DCMS Notes. A gente pediu as DCMS Notes e aí a gente olhou assim, no meu histórico de trabalho estava escrito New Worker. Tipo, eles Cagaram pra experiência de trabalho do Vitor. E aí a gente olhou aquilo e falou assim, nossa, então não precisava, Não precisava ter feito aquela correria toda. Realmente o que eu tinha lido nos fóruns era verdade, não precisava. Mas a gente ficou com medo de não ser verdade. A gente tava fazendo tudo sozinho, então a gente fez vamos mandar tudo. Vamos mandar o máximo de documento que a gente puder. A gente fez assim. Esse foi o pensamento na época, né? Sim. Vamos mandar tudo. Então, como que tem que ser essa tal dessa carta? Primeira coisa, vamos falar dos detalhes, né? Tem que ser em papel com o letterhead da empresa. Letterhead é papel timbrado, né? Com o nome da empresa, endereço, aquele papel que é feito pra empresa, né? É aquele papel da empresa, tipo um papel de papelaria que é formal da empresa para documentos formais, sabe? Eles pedem esse papel, tem que ter algumas informações na carta, as horas que você trabalhou tem que ter, você tem que ter também o quanto você recebeu, né? Então, assim, horas que você trabalhou, se você não tem, porque, por exemplo, no meu caso, como professora de inglês, a gente não tem carga horária do tipo, 40 horas semanais. A carga horária é diferente. Então, somando todas as cargas horárias, tinha que dar como se fosse 40 horas semanais ao longo de não sei quantos anos. Então, no meu caso, eu tive que colocar essa questão das horas, o quanto que eu recebia. A gente escreve isso tudo. Quando eu fui fazer a minha, eu deixei tudo pré-pronto, meio que fiz os cálculos e tal, pra a minha gerente ler, e ela não tem muito trabalho, ela só alterar os dados que precisasse alterar, porque aí precisava de CNPJ da empresa, uns dados assim, uns registros mais profissionais, que eu não sabia em detalhes. Ela só alterar esses dados e ela poder assinar. E no meu caso, como eu sou até hoje professora de inglês, eu trabalhava numa escola de inglês, eu já fiz a carta em inglês. Mas o que recomendam nos fóruns e tal é que se o seu chefe não fala inglês, faça a carta em português e faça ele assinar em português, porque e faz uma tradução juramentada. Faz a tradução juramentada, porque existe a chance do consulado, né, ligar, do pessoal que tá verificando o seu processo ligar para confirmar e verificar as informações com o seu chefe.
E se a carta tá em português original, eles sabem que se alguém ligar, tem que ser alguém que fale português. Isso é uma coisa que falam nos fóruns, eu não tenho certeza, porque a minha chefe nunca recebeu nenhuma ligação. Pois é, eu não sei também de alguém que eu pedi carta ter recebido ligação, mas assim, a coisa de mandar a carta em português meio que indica pra eles que, ó, essa pessoa não fala inglês, sabe? Se a carta tá em português. Se você manda a carta em inglês, eles meio que esperam que eles vão poder ligar e aquela pessoa vai conseguir se comunicar em inglês com eles. Aí, além do letterhead, né, oficial da empresa, ou seja, o papel timbrado, tem que ter o que mais? Tem que estar assinado e tem que estar grampeado o cartão da tem o pessoa. carimbo também. Carimbado, Então tem o carimbo do chefe, ele assina em cima do carimbo dele. Tem que ter um carimbo lá da pessoa, carimbo da empresa, que tem o CNPJ, não sei o que e tal. Então o carimbo da empresa, a assinatura do chefe, e aí tem que ter o cartão business card. Business card, é o cartãozinho da pessoa. Que tem o nome da pessoa, o número de telefone pra entrar em contato, o e-mail dela. Isso tem que estar grampeado nessa carta quando você vai mandar. E foi isso que a gente fez, basicamente. Foi isso que a gente fez. Pegamos e aí fizemos uma correria de pedir as cartas pra todo mundo. Nossa, o Vitor teve um lerê pra ele fazer. Gente, foram 3 empregos, o meu foi só um e não precisava do dele. Olha que preguiça, gente. Nossa. Mas assim... Dá exaustão agora de pensar que a gente fez isso. Mas como dizem, não me arrependo de ter feito, porque no fim das contas a gente fez o que precisava fazer, deu tudo certo. Então tá bom. Isso é verdade. Então tá bom, entendeu? A gente fez o que precisava fazer e deu tudo certo. Pois é. Mas assim, isso é a parte boa de você cultivar boas relações nas empresas onde você trabalhou, que você pode entrar em contato com essas pessoas e falar numa boa com elas. E aí, só pra vocês saberem um pouquinho mais sobre timing, né? A gente recebeu, eu tô aqui com a colinha do nosso timeline, gente, porque já tem muito tempo e a gente esquece as datas, sabe? Esses dias a gente foi gravar um vídeo e eu falei as datas tudo errado. Tá colando, né? Tô colando, gente, daqui, ó. Lá do blog. Dia 19 de outubro de 2016, a gente recebeu o nosso ITA. E aí, depois disso, depois de receber o ITA, que eu fui falar com o pessoal do meu trabalho pra pedir a carta. E eu realmente só falei com a minha gerente, eu falei, olha, a gente tá vendo, não tem a menor certeza se isso vai acontecer, pode ser que a gente não seja aprovado, mas a gente precisa dessa carta, porque esse é o momento de enviar os documentos. Pedi, inclusive, pra ela não comentar com o pessoal da empresa, porque eu não queria estar falando com ninguém, com os meus colegas, porque a gente não tinha falado com muitas pessoas da nossa família, não queria correr o risco de alguém acabar encontrando Vitória desse tamanho, né? Vitória de 3 pessoas, né? Eu, você e alguém que a gente conhece. Exato. Aí fala com um, que fala com o outro, que de repente aí vem um familiar, tipo, pô, você vai pro Canadá e nem falou pra gente? Tipo, então assim, não dava pra correr esse risco, então eu deixei isso bem claro pra ela, e ela foi super compreensiva, foi muito bom. Eu tava super com receio de conversar com ela, e ela foi um amor, assim, realmente ajustou a carta nas coisas que precisava, assinou com super facilidade, a gente ficou super feliz. Eu fiquei muito mais aliviada depois de ter falado com ela, então quero até agradecer a ela por ter sido tão gente boa, né? Foi super de boas. E então, assim, foi muito legal isso, e tirou aquele peso e a gente pôde mandar as cartas, né? Sim. E aí, depois disso, a gente tava juntando documento e tal, a gente teve que ver documento bancário, um monte de coisa, papá, os exames médicos, ainda teve tudo isso. Aí acho que a gente mandou tudo mesmo em novembro, porque tinha o que era? 60 dias? Pra mandar os documentos todos? Acho que tinha de 60 dias pra mandar tudo. Então essa coisa da carta, ela é meio time sensitive, porque assim, no meu caso, eu sabia que eu podia pedir logo depois de receber o ITA, porque eu trabalhava naquele local, era só ficar todo dia enchendo o saco da pessoa, se ela não assinasse, ela assinou super rápido. No mesmo dia que eu pedi pra conversar, ela assinou. Mas se não acontecesse, eu conseguiria, né, dar uma agilizada. Mas no caso do Vitor, que ele tinha que falar com 3 empresas, ele começou até um pouco antes a pedir essas cartas, não foi? Porque eram empresas anteriores também, então a última empresa que eu trabalhei, né, eu trabalhava remoto, então pra eles não fazia diferença onde eu ia morar mesmo, então eu já entrei em contato com os caras, falei na boa, falei, tô me mudando e tal, eles precisam de uma comprovação assim, assado. Os caras até botaram na carta lá que eu trabalhava remoto, que não fazia diferença onde eu trabalhava, A gente achou que eles iam ler isso, mas eles não leram. Eles simplesmente não leram. E aí pediram documento adicional. Tem vídeo aqui no YouTube sobre isso. Dos documentos adicionais? Tem. Acho que ainda não. Ainda não? Acho que então ainda não. A gente tem que fazer. Acho que a gente tem que fazer um vídeo. Se você quiser o vídeo sobre documentos adicionais, você coloca aqui nos comentários pra gente falar mais sobre isso. Porque eu acho que a gente não falou sobre isso, não. Não sei. Eu não tenho... tem no blog, tem. No blog tem o texto dos documentos adicionais. Que a gente quase morreu na hora que a gente recebeu o pedido dos documentos adicionais. Mas fui lá pro fórum, me chafurdei no fórum pra descobrir o que a gente ia fazer. E aí a gente percebeu que tinha a ver com a carta de emprego dele, com as informações de emprego. Que tinha a localidade lá do Texas. Aí, tipo, a gente morava no Espírito Santo. Como assim a localidade de você trabalha no Texas? Pois é. Então foi toda uma loucura. Então, assim,
Pra você, a gente só tá dando essa volta pra falar aqui que se você precisa entrar em contato com empresas que às vezes são mais distantes, vão ser mais enrolados, vai ser mais difícil, talvez você tenha que começar esse contato um pouco antes. Sim. Aí se for pro seu empregador atual, talvez você não precise se preocupar tanto, e quando sair seu ITA, aí você pede a sua carta de comprovação de experiência. Isso aí. Faz sentido, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas informações. Ficou alguma dúvida ainda? Trazendo informação aqui. Estamos trazendo informação. E se ficou dúvida, deixa nos comentários. Como é que foi pra você, se você já fez essa parte, como é que foi pra você conseguir a sua carta do empregador? Conta aí também. E é isso, né?